O proeminente académico e autor Michel Chossudovsky avisou que a chamada guerra ao terrorismo é uma frente para propagar a hegemonia mundial da América e criar uma nova ordem mundial. Ele falou na Conferência Internacional acerca da nova ordem mundial, receita para a guerra ou paz. O Dr. Chossudovsky disse que o terrorismo é feito nos Estados Unidos e que os terroristas não são o produto do mundo muçulmano. De acordo com ele, a guerra global aos terroristas dos americanos foi usada para estabelecer leis antiterroristas que demonizam os muçulmanos no mundo ocidente e cria islamofobia. Elaborando no seu argumento, o Dr. Chossudovsky disse que a NATO era responsável pelo recrutamento dos membros do Estado Islâmico e, ao mesmo tempo, Israel está a financiar membros globais da Jihad dentro da Síria. Al-Qaeda e organizações afiliadas à Al-Qaeda, incluindo o Estado Islâmico, não são organizações independentes. Eles são patrocinados pelos Estados Unidos e os seus aliados. Está documentado que antes de 2011 houve um processo de recrutamento de mujahideen para lutarem na Síria, e isto foi tudo coordenado pela NATO e pelo alto comando da Turquia. Este relatório é confirmado pelas agências de notícias israelitas e, sem sombra de dúvidas, estamos a lidar com terroristas que são patrocinados pelos Estados. O recrutamento de mercenários, o treinamento e o financiamento do terrorismo. O mais que eles puderam, os Estados Unidos delegaram a sua autoridade a outros parceiros. Sem nos esquecermos do facto que, em última análise, isto é uma iniciativa da Agência de Inteligência Americana, coordenado com o Departamento de Estado americano e o Pentágono. A impressão que eu tenho do seu argumento é que alguns dos países árabes que agora estão envolvidos no combate contra o Estado Islâmico, antes apoiaram o levantar do Estado Islâmico. Bem, de qualquer maneira, senhor, você sabe muito bem que não foi só os países da região, alguns países da região, mas outros países fora da região, que estavam a apoiar vários grupos terroristas. Até mesmo os Estados Unidos têm sido um apoiante deles. E estes tipos de apoio têm sido em várias formas. Alguns com financiamento, outros com equipamento, e outros fizeram os seus países, o território dos seus países, como uma passagem para o campo de batalha, e outros apoiam-os com os médias nacionais e outros com os médias internacionais. Todos eles, de uma forma ou de outra, encorajam-os e apoiam estes terroristas, onde como o terrorismo é sempre mau, sem exceções. Você não pode dizer hoje é bom e amanhã condená-los. É sempre maléfico e mau. Por que que estes governos apoiariam o terrorismo? Infelizmente, no mundo da política, o entendimento para alguns é que, quando um objetivo se torna de tal importância, por exemplo, o derrubamento de um certo governo, se torna de tal importância, eles permitem-se de usar quaisquer meios, todos os meios em ordem de conseguir o seu objetivo. Mesmo assim que estes meios, estas ferramentas, podem mais tarde ser usadas contra eles. Você está a sugerir que a Arábia do Sul, Catar e a Turquia apoiaram os terroristas porque eles queriam derrubar o presidente Bashar al-Assad. Eu não nomeei nenhum país, mas seja como for, se é o seu desejo de interpretar o que eu disse de qualquer maneira, você está livre de o fazer. Houve vários países que estavam opostos ao governo na Síria e estavam sob a impressão que, se apoiassem estes terroristas, iriam ter sucesso em derrubar esse governo. Mas, obviamente, eles estavam muito errados nos seus cálculos.
Então, com a caricatura, com o que se está a passar agora na Síria, toda a gente tem uma opinião. Todos os poderes mundiais têm a sua opinião. Todas as agências de notícias têm as suas opiniões. Todo o hippie a armar-se dentro de um bar tem a sua opinião. Mas você sabe qual é que é a opinião que devia contar mais? A dos sírios. Essa é a de quem? E eles acabaram de fazer uma pesquisa que nos mostra o que é que eles pensam. E, de acordo com essa pesquisa, 81% dos sírios disseram que eles acreditavam que o Estado Islâmico tinha sido criado pelos americanos. E isto é no país onde os panfletos caem do céu com a propaganda a apoiar a guerra americana. Eles ouvem de todos, todos à volta do mundo. Os sírios tornaram-se na arma de arremesso política. E é eles que estão a sofrer todos os dias. São eles que veem as suas cidades a serem conquistadas pelo ISIS. São eles que têm os filhos a serem decapitados. E as suas cabeças são usadas para decorar as vedações dos parques. Estas são as pessoas que na realidade estão a viver este pesadelo a todo o tempo. E a maioria deles tem a certeza que isto é culpa da América. Nós vemos ISIS a conduzirem Humvees e Toyotas fornecidos pelos Estados Unidos. Vemos eles a usar as armas feitas na América. Nós sabemos que os rebeldes que receberam o dinheiro dos americanos se tornaram os oficiais de topo no ISIS. Um relatório secreto do Pentágono revelou, não só previu o levantar do ISIS, como resultado da sua política no estrangeiro e onde também se viu a criação do ISIS como uma forma estratégica para derrubar Assad. O Pentágono teve muito cuidado, isso é o que eles nos dizem de qualquer forma. A CIA deu tudo, armamento, a quem quisesse para fazerem o seu trabalho. Está bem? Há aí uma diferença. Nós podemos voltar a 2011 e a 2012, a CIA trabalhando com a Irmandade Muçulmana nas fronteiras da Turquia e da Síria. Nós sabemos que a Reuters relatou isso e até o papel de Jonathan, o Guardian, relatou isto extensivamente. Uma colaboração entre os governos regionais e os elementos terroristas dentro da Síria. Este ponto fundamental é o que sublinha todo o conflito naquele país. Da rede turca Canal, estes shows de muito sucesso, o Vale dos Lobos, mostra-nos exatamente o mesmo preparo como os recentes decapitamentos do ISIS. Então, qual é que é a conexão da Turquia com o ISIS? Bem, de acordo com o ex-primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, os Estados Unidos trabalharam em operações do ISIS no Iraque, da sua embaixada em Ankara, na Turquia. O plano para esculpir o Iraque e para começar uma guerra regional no Médio Oriente teve como inteligência dominante o Atlantic Council. De acordo com Hariri, os toques finais tinham sido postos no plano dos Balcãs, durante um conselho financiado por George Soros, em Istambul. A conexão Benghazi-Turquia tem que ser bem notada também. Em outubro, o Business Insider reportou a última reunião do Stevens, a 11 de setembro, foi com o general Ali Said Hakim, do Conselho da Turquia. E a fonte disse à Fox News que o Stevens esteve em Benghazi para negociar a transferência de armamento com o esforço de tirar os mísseis SA-7 das mãos dos extremistas baseados na Líbia. Este vídeo foi feito meses antes da onda corrente de decapitamentos que nos levou para a guerra. Eu gostava de falar da política do governo da Turquia, porque o governo da Turquia foi agora demonstrado publicamente, foi debatido em tribunais, nos telejornais, que a Turquia e a inteligência na Turquia, a MIT, têm colaborado com a Frente da Al-Nusra e outros elementos da Jihad, os terroristas e aqueles que se chamam de rebeldes, dentro da Síria, armando-os. Para que o povo possa cair numa falsa bandeira, as mentiras dos média têm que ser coordenadas e completas. Quando a Casa Branca mentiu dizendo que o governo da Síria tinha feito o ataque químico em Damascus, todos os principais mídia engoliram-o por completo, sem perguntarem por uma só evidência. O mês passado, um intel americano disse que, na realidade, um membro da NATO, a Turquia, tinha feito uma bandeira falsa com o ataque que matou 1.400 civis para justificar uma invasão. Não houve uma só agência de notícias que o tivesse relatado. Os líderes da Turquia baniram o YouTube o mês passado, depois de um vazamento de um áudio com eles a planear uma outra falsa bandeira para invadirem a Síria, dirigida por John Kerry. O primeiro-ministro da Turquia confirmou a autenticidade do áudio. Eu enviarei 4 homens da Síria. Eu vou fazer um caso para a guerra, ordenando um ataque de mísseis contra a Turquia.
Muitas vezes o Kerry disse-me a mim: ok, já tomaste a decisão para atacar. Os médias principais disseram que os turcos estavam simplesmente a discutir estratégias militares, em vez de dizer a chocante verdade que a Turquia estava a preparar uma falsa bandeira terrorista no seu próprio país, como desculpa para invadir a Síria, aparentemente encorajados para cometerem estes crimes internacionais pelo secretário de Estado ele mesmo. Nós podemos cooperar com eles em relação a combater os terroristas e fazendo pressão noutros países como Turquia, Arábia do Sul, Qatar e outros que estão na Europa que apoiam os terroristas politicamente, financeiramente e militarmente. O ISIS chegou a um ponto que eles tomaram conta dos campos de óleo. Eles estão a vender o óleo a não outro que a Turquia. Eles estão também a fazer o seu próprio dinheiro. Então, primeiro, porque é que a Rússia foi para lá agora? Porque agora é uma ameaça para a sua terra, para o seu país, para a segurança russa, número 1. Número 2, a Rússia tem vindo a falar com a Arábia do Sul, que é o maior apoiante e o maior fornecedor destes grupos armados há mais de 5 anos. Eu só quero desafiar, muito rapidamente, algo que o Fred está aqui a dizer. Eu penso que ele está a fazer o argumento que, basicamente, é fraqueza que causou este problema. Fraqueza da parte dos Estados Unidos. Eu argumentaria que é uma política que apoia, cria e arma os terroristas. Tal como eles fizeram na Líbia contra o Gaddafi, usando terroristas afiliados da Al-Qaeda, o grupo islâmico para lutar da Líbia, Hakim Belhaj, que agora é o comandante do Estado Islâmico na Líbia. Eles fizeram a mesma coisa na Síria, armando os terroristas para conseguir atingir a sua agenda, usando o terrorismo como uma força de procuração. O que você diz em relação à Turquia? Turquia, eu diria, acerca do Erdogan, ele é um fanático da Irmandade Muçulmana. Não quer dizer que ele seja um membro, mas ele é um fanático. O presidente Erdogan ele é um fanático da Irmandade Muçulmana. E ele é alguém que está a sofrer de megalonomia política, onde ele pensa que se está a tornar num sultão da nova era para o século XXI. O papel do Jonathan, o Guardian, tem cobrido esta história extensivamente, tal como fizeram os médias árabes e muitas outras agências, que, principalmente, as armas têm sido fornecidas a estes que se chamam moderados, vão quase sempre parar às mãos do ISIS e da frente da Al-Nusra. A maior parte das vezes, logo depois deles as receberem, eles passam-se para o outro lado e depois chamam-se a eles mesmos de Estado Islâmico ou de Al-Nusra, ou juntam-se ao Exército Islâmico da Conquista, ou qualquer outra dessas fações. Então eles apresentam-se como moderados e depois da noite para o dia tornam-se jihadis. Quem é que deu autoridade aos Estados Unidos para dizer o que é e o que não é um governo legítimo na Síria? As armas e o apoio vêm das mesmas fontes. Vêm dos Estados Unidos e dos poderes do Ocidente. O argumento já passou, porque o armamento que vai para os que se chamam moderados é o mesmo armamento que vai para o Estado Islâmico. Vêm todos das mesmas fontes. E onde é que estão aqueles que se chamam de moderados? Quando eu ligo a CNN, eu vejo-os em todo lado. Eles são todos muito bonzinhos, são todos democratas e o John McCain conhece-os, mas depois, no mundo real, eu não vejo onde é que eles estão. Tal como o presidente Obama disse numa das suas entrevistas, recentemente, quando ele disse que a oposição moderada na Síria é ilusiva. Isto é muito claro do presidente Obama. E nós sempre dissemos, não há oposição moderada. Então, o levantamento do ISIS não foi de repente. As eviscerações, as amputações, o comer o coração das vítimas começou mesmo do princípio. E até mesmo o decapitamento começou mesmo do princípio do conflito. Começou com o que eles chamam de oposição moderada, depois continuou com Al-Nusra e agora com o ISIS. Nós temos o exército sírio no chão, porque é que não os ajudamos a derrotar o ISIS? Eles estão a fazer o melhor que eles podem e eles são a melhor aposta. Mas, Eric, isso é muito lógico. É muito fácil e muito simples. E resolveria as coisas. Podíamos trazer estas pessoas numa mesa e podíamos resolver isto muito rapidamente. Mas não. Os maus atores na região, a Arábia do Sul, os outros países do Golfo, os Estados Unidos, Israel, todos esses maus atores, eles não querem.
Isso é certo, porque ultimamente a agenda é geopolítica, é natureza. Isto não tem nada a ver com simplesmente tentar encontrar uma solução, nem é só acerca do mudar do regime na Síria. Isto é acerca de uma geopolítica onde eles querem quebrar uma aliança que existe entre o Irão e agora Iraque e Síria e o Hezbollah. O crescendo do poder xiita, a aliança xiita, que não é puramente sectária, mas é uma que é estratégica em natureza. Os Estados Unidos querem destruir isso e quer que os seus aliados regionais ajudem a destruir isso. E uma parte da ideia porque é que eles não conseguem alargar essa ideia de mudar de regime é porque eles querem quebrar essa aliança, eles querem cortar o Hezbollah do Irão, eles querem esculpir a região e eles entendem que o Estado Islâmico e o extremismo sunita, generalmente falando, é a ferramenta principal, é o veículo principal com que eles conseguem atingir essa estratégia. Você acha que isso é um problema que é politicamente influenciado, ou um problema sectário, ou você acha que é algo teológico? É claro que os países e os Estados que explorarão qualquer problema para avançar as suas agendas estrangeiras, nós vemos países como a Turquia, têm permitido o acesso ao ISIS para se moverem para a Síria e para o Iraque, até os países do Ocidente, quer eles admitam ou não. Deixe-me começar com a Arábia do Sul. A Arábia Saudita é uma anarquia autocrática, um sistema medieval que é baseada na ideologia das trevas do Wahhabi. Eu diria que é um casamento entre o Wahhabi e o sistema político, com cerca de 200 anos. E qual é a sua conexão com o ISIS? Têm a mesma ideologia, o mesmo background. Então, o ISIS e a Arábia do Sul são os mesmos? É a mesma ideologia. Sim, é a ideologia Wahhabi. A sua ideologia é baseada nos livros do Wahhabi na Arábia Saudita. Então você acredita que todos os Wahhabis têm a mesma ideologia que o ISIS? Sim, exatamente, definitivamente. Isso é conhecido pelo ISIS, pela Al-Qaeda, pela Al-Nusra. Isto não é algo que nós descobrimos ou que estamos a tentar promover. Isto está no livro deles. Eles usam os mesmos livros para indoctrinar as pessoas. Um príncipe saudita foi detido na capital do Líbano, Beirute, no aeroporto internacional Rafik Hariri, depois de ter sido descoberto que ele levava com ele 2 toneladas de metanfetaminas, Captagon, e também alguma cocaína, quando ele tentava voar do Líbano para a Arábia Saudita. Agora, o que é alarmante em relação a este caso é que a droga Captagon tem sido famosamente usada pelos guerreiros do ISIS. Tem sido visto como um tipo de combustível para as forças do ISIS, na Síria e no Iraque. Então, Margaret pede mesmo pela questão, com a quantidade de droga envolvida, este Captagon ter sido encontrado no príncipe saudita, neste tipo de números, será que isso quer dizer que há uma conexão entre a Arábia Saudita e o combustível para o ISIS? O wahhabismo é o original, é a mãe de todos estes grupos terroristas. Se você ler a sua literatura destes grupos, Al-Qaeda, ISIS e todos estes grupos, você vai descobrir que eles estão a seguir Ibn Taymiyyah. Recentemente, eu vi um artigo escrito num dos websites do ISIS, tentando defender a matança do ISIS de pessoas. E eles disseram, nós estamos a fazer algo que não é novo. Então eles escreveram a história do primeiro governo Wahhabi do Mohammed bin Laden e como ele costumava matar todos os outros. Então eles dizem como ele estabeleceu um Estado Islâmico, matando todos aqueles que se opunham a ele e que eram diferentes dele. Nós estamos a fazer o mesmo. Nós não estamos a fazer nada de novo. Então, o wahhabismo é a mãe de todos estes grupos terroristas. Os verdadeiros rebeldes
que estão a tentar derrubar o Assad são a Al-Qaeda. Isto vem da Reuters. E os russos explodiram-os. Então os russos estão a bombardear os que supostamente explodiram as nossas torres em 11 de setembro. E mataram todos os nossos americanos. E tivemos que entregar todos os nossos direitos por causa disso. E a Rússia está a ser atacada em toda a sua fronteira do sul por estas mesmas pessoas, onde está registado que os Estados Unidos os treinaram. Os nossos militares sabem disso e estão-se a levantar e a dizer que não. O ex-cabeça da inteligência e da defesa veio a público recentemente, como vocês sabem. Bem, mas quem é que nesta terra os armou? Quem é que ajudou a armar os sírios que estão a lutar contra o Assad? Quem é que criou o clima necessário que facilitou esta situação? Quem é que puxou para a entrega de armas na área? Será mesmo que nós não compreendemos quem é que está a lutar na Síria? Durante o meio da Segunda Guerra Mundial, houve na América o começo de uma organização secreta chamada de OSS, que quer dizer o Gabinete de Serviços Estratégicos. Bem, isso eventualmente expandiu, floresceu para outra organização, que se chama CIA. Agora, o homem que começou a OSS na América foi este homem que aqui está. O seu nome era Wild Bill Donovan. O Bill Donovan era um devoto romano-católico. Ele era um cavaleiro de Malta. Significado, quem quer que seja um cavaleiro de Malta, é alguém que fez um juramento em que eles farão tudo o que a Igreja Católica Romana lhes disser para fazer. Eles são completos escravos do romanismo. Isso é o que é um cavaleiro de Malta. E o Bill Donovan era isso mesmo. E o objetivo da CIA... Bem, deixem-me vos ler. Isto é tirado de um livro. Tenho que vos mostrar. Que se chama Operation Gladio. Escrito por um devoto católico romano, Paul L. Williams. Operation Gladio é chamado a aliança profana entre o Vaticano, a CIA e a máfia. Paul Williams, na página 47 deste livro, diz isto. Em 1945, o Papa esteve em audiências privadas com Wild Bill Donovan. O Papa Pio XII, teve uma reunião com este homem por que razão? Para discutir a implementação do Gladio, o treinamento de homens à volta do mundo, e decorou ele como um cruzado contra o comunismo, com a grande cruz da Ordem de São Silvestre, a mais velha e a mais prestigiada de todas as ordens dos Cavaleiros do Papado. Então, o Bill Donovan foi condecorado com a grande cruz como um cruzado para lutar contra o comunismo. E essa era a função da sua organização. Era para parar a propagação do comunismo. Então, o Bill Donovan começou a recrutar homens, Alan Dulles, James Angleton, Paul Halliwell e outros líderes no governo americano, outros na comunidade industrial americana, e eles precisavam de homens que começassem a trabalhar nesta nova organização. A OSS eventualmente se tornaria na CIA. Então, onde é que estes homens iriam para arranjar homens para trabalhar na sua nova organização? Bem, eles foram à Universidade de Fordham, que é uma universidade predominantemente jesuíta, em Nova York. Eles foram à Holy Cross. Eles foram ao Colégio de Boston. Eles foram a um número de universidades romano-católicas na parte nordeste deste país
E eles recrutaram homens para se tornarem membros agora da sua secreta, a organização da CIA. Amigos, desde o ponto de partida, a CIA tem sido uma organização dominantemente católica. E o seu propósito principal tem sido a destruição do comunismo através do mundo. Então ela não é a agência de inteligência central, mas sim a agência de inteligência católica. Bem, quem é este Gladio? O que é isto da Operação Gladio? O que é que isto significa? Bem, Gladio vem da palavra romana gladiador. Um gladiador era alguém que lutava pelo Império Romano. Então, a Operação Gladio, como Paul Williams descreve-a, em todos os países à volta do mundo, onde quer que houvesse uma ameaça de invasão comunista, a CIA iria treiná-los. Os alemães na Alemanha, os italianos na Itália, os coreanos na Coreia, os vietnamitas no Vietnã. A CIA iria treiná-los e, financiando eles, com armamento, com casas e comida. E eles treinariam estes nativos desses países para lutarem contra o comunismo. E este era o propósito destes gladiadores ou destas unidades Gladio. Mas onde? Pensem só quanto dinheiro isso iria custar. Bem, eu quero dizer, para lutar contra uma invasão soviética, estou a falar de cerca de 100 mil tropas. Tropas russas vindo para um país. Bem, quanto dinheiro seria preciso para financiar um exército? Para parar 100 mil tropas de entrarem no seu país? Quanto, Fred? $1 milhão por dia? Então, 30 milhões num mês, 360 milhões de dólares num ano. Onde é que se vai buscar dinheiro assim dessa forma? Como é que você encontraria dinheiro para treinar homens e mulheres à volta do mundo? Dinheiro para alimentar os exércitos, casas e armas modernas? Bem, eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam onde encontrar o dinheiro. Mas então, houve um homem, o seu nome era Chiang Kai-shek. Alguém já ouviu dele? Você já ouviu? Você, Sandy? Oh, sim, ok. Chiang Kai-shek era o líder do Partido Nacional na China. Chiang Kai-shek era a oposição ao Mao Zedong, que trouxe o comunismo para a China e tornou a China de China vermelha. Sim, essa é a razão que eles chamam de China vermelha, por causa de Mao Zedong. Bem, Chiang Kai-shek estava lutando contra Mao Zedong na China e a forma com que Chiang Kai-shek conseguia financiar o seu exército e de pagar aos seus homens foi fazendo acordos com os barões da droga na Birmânia, na Tailândia e no Vietnã. Ele disse, se vocês me derem as vossas drogas, eu pagarei-vos de volta com mercadoria que eu tenho. Então eles dariam ao Chiang Kai-shek, eles venderiam as suas drogas, as suas papoilas, a sua heroína, eles venderiam-na ao Chiang Kai-shek, ele então venderia às pessoas na China e ele fez milhões de dólares. O Chiang Kai-shek fez. Foi-lhe permitido financiar a sua guerra contra o Mao Zedong com o dinheiro das drogas. Isso foi como ele o fez. Bem, Bill Donovan na CIA, a agência de inteligência católica, Alan Dulles, Paul Halliwell, James Angleton,
eles viram o que é que o Chiang Kai-shek estava a fazer. Então eles foram aos barões da droga do sudeste da Ásia e eles disseram, bem, olhem aqui, o que é que vocês querem? Nós damos-vos armas? Nós damos dinheiro? Mas nós queremos as vossas drogas. Então os barões da droga do sudeste asiático disseram, está bem, nós vendemos-la a vocês. Eles pegaram nas drogas, eles vieram para as ruas de Nova York, Chicago, Houston, Miami, Los Angeles. Eles começaram a vender drogas por toda a América, nas grandes cidades, especialmente nos guetos. Especialmente nos guetos das grandes cidades americanas. Eles cresceriam as plantas de papoila no sudeste asiático, transformavam-as em heroína, vendiam-a à agência de inteligência católica e então seria vendida nas cidades dos Estados Unidos. Isso era como a CIA iria financiar os seus projetos de guerra. Assim foi como eles o fizeram, amigos. Foi assim que eles o fizeram. Foi aqui mesmo, esta era a região principal, o Platô de Shan, na Birmânia. Tornou-se na capital de produção de heroína no mundo. Bilhões e bilhões de dólares em heroína saíram dessa região para os guetos das grandes cidades na América. E a agência de inteligência católica estava lutando o comunismo à volta do mundo. Isso foi como eles o fizeram, amigos. Há um facto interessante que Paul Williams põe neste livro, Operation Gladio, que de 1947 até 1967, eles foram de tipo 10 mil de dependentes da droga nos Estados Unidos, para o fim da década de 60 eram mais de 100 mil de dependentes da droga na América. E eu atreveria-me a dizer que provavelmente não há uma família assentada neste espaço que não foi de alguma forma afetada pela agência de inteligência católica vendendo drogas na América. Eu sei que a minha família foi. Eu tive um irmão que perdeu a cabeça nas drogas. E essas drogas eram fornecidas pela agência de inteligência católica no território americano. Bem, agora vamos pensar noutro assunto. Então eles estão a conseguir este dinheiro das drogas, está a fluir, estão a ter estes bilhões e bilhões de dólares de dinheiro das drogas. Aonde é que você o deposita? Qual é que é o banco que vai aceitá-lo? Isso é sujo, é dinheiro sujo. Como é que você vai no Banco da América, Sam Trust, seja qual for o banco, e então você abre uma mala e diz, aqui estão 100 mil dólares em notas de 100. Tudo em notas de 100. 100 mil dólares. Eu gostaria de depositar isto na minha conta. Amigos, vocês teriam todos os alarmes nesse banco a tocarem. Você teria todos os polícias da sua cidade a aparecer às portas do banco. Eles não saberiam o que fazer. Eles iriam interrogá-lo sem fim. Mas, amigos, nós não estamos a falar em 100 mil dólares numa mala. Nós estamos a falar em bilhões e bilhões de dólares. O quê? Mensalmente? Você está a brincar? Iríamos parar à prisão numa batida de coração. Então o que faria? Quantos bancos no mundo lavam o dinheiro sujo? Quantos é que há? Durante esse tempo, quando isto estava a acontecer, na década de 50 e 60, havia um banco em todo o mundo que aceitava esse dinheiro sujo. Mas havia uma condição. A condição seria, por cada dólar que entrasse, 15% era para eles. 15%. Agora, vejam isto.
o livro de Paul Williams, A Operação Gladio, ele diz isto, página 45. O dinheiro teria que ser canalizado por uma firma de financeiros que não seria sujeita a escrutínio por os agentes do Tesouro dos Estados Unidos. Faz um sentido perfeito. Ou monitores fiscais internacionais. Há só uma instituição que possui essa imunidade, que estava localizada no coração da cidade do Vaticano. Até o dia de hoje, o banco continua uma agência financiadora soberana, dentro de um Estado soberano. Você não lhe pode tocar. Ninguém pode tocar o Banco do Vaticano. É um banco soberano, num país soberano. Não pode ser tocado. O que eles fizeram foi, o dinheiro entrava por ali. Em primeiro lugar, não há qualquer tipo de documentação. Não há recibos. Imediatamente vem através do Vaticano e desaparece. Vai-se para contas de banco na Suíça, Zurique, Genebra, Bern. O dinheiro é posto nessas contas de banco na Suíça. Claro, legalmente. Agora já está limpo. Estão a ver, foi através da máquina de lavar do Vaticano e quando saiu estava todo limpinho. Não pode ser obrigado a reparar mal-feitos, nem sequer as maiores violações das leis internacionais. Nem pode ser forçado a dizer a fonte de qualquer depósito. O banco reside debaixo da jurisdição do Papa. Ele é o dono, ele controla-o. E, a propósito, Paul Williams, no seu livro, diz que mesmo havendo outros bancos que lavam o dinheiro sujo, hoje em dia, o Banco do Vaticano continua a maior operação de lavagem de dinheiro no mundo. E o Papa é o dono e controla-o. Então, todas essas coisas que ouvimos nos mídia nas últimas semanas, acerca deste humilde, homem caridoso que ama os pobres, vocês ouviram isso acerca do Papa Francisco? Amigos, isso é só uma absoluta mentira. É uma absoluta mentira. Outra vez, Williams, na página 46 do seu livro, diz: por causa dos seus trabalhos clandestinos, milhões podem ser depositados no Banco do Vaticano, numa base contínua, canalizados para os bancos suíços, sem a possibilidade de detecção. Desaparece, simplesmente desaparece. Isto era o sítio perfeito para a CIA e para a máfia siciliana levarem os seus ganhos doentios do negócio dos narcóticos e para a Igreja Romana financiar as suas missões políticas. De acordo com o Moneyval, o Comitê Anti-Lavamento de Dinheiro do Conselho da Europa continua sendo uma das principais lavagens de dinheiro do mundo, debaixo do Papa Francisco. Então vocês dizem, espera um minuto, Bill. Você conectou a Al-Qaeda e o ISIS e a CIA e o Vaticano, mas você ainda não disse uma palavra em relação a Al-Qaeda ou o ISIS. Bem, estou contente por me ter perguntado isso. De onde é que a Al-Qaeda veio? De onde é que o ISIS vem? Como é que eles encaixam na CIA e no papado? Bem, a Agência de Inteligência Católica usou o dinheiro da droga para financiar os exércitos para se oporem ao avançamento da Rússia. Será que isso alguma vez aconteceu no Médio Oriente? Será que isso alguma vez aconteceu no Médio Oriente? Vamos ver. No meio dos anos 70, o platô de Shan, na Birmânia, teve uma severa seca. A Agência de Inteligência Católica precisava de outro sítio para crescer as papoilas para fazer heroína. Então este é o sítio que eles encontraram, amigos. Está entre o Crescente Dourado, está no canto, no sudeste, de um país que tem tido muito protagonismo nos últimos 15 anos. Está localizado no Afeganistão.
Agora, será que nós fomos ao Afeganistão por qualquer razão? Vocês lembram-se quando é que os americanos invadiram o Afeganistão? Quando é que nós fizemos isto? Será que alguém se lembra? Então, vamos lá. Por que que a América invadiu o Afeganistão? Por que é que eles fizeram isso? Eles fizeram, eu dou-vos uma pista, eles fizeram em 2001. Mais ou menos em outubro ou novembro. Obrigado, Jerry. Foi depois do 11 de setembro, não foi? Então, quando o Platô Shan, na Birmânia, sofreu uma severa seca nos anos 70, a agência de inteligência católica teria de encontrar um outro sítio para crescer a heroína. O Val de Helmand, no Afeganistão, foi onde eles começaram a plantar a heroína, as papoilas, para fazer a heroína. Mas havia problemas. Eles começaram a fazê-lo no fim da década de 70. O líder do Afeganistão, nessa altura, o seu nome era Taraki. Ele não queria as papoilas a serem plantadas na região e ele queria modificar os muçulmanos rigorosos que viviam na área e que queriam seguir estritamente o Corão. Então isso era um problema. Taraki teria que ser eliminado. Bem, adivinhem, ele foi assassinado. Surpresa das surpresas. Então, o Taraki foi morto. Então, um homem pelo nome de Hafizullah Ami, um homem que era um operativo da agência de inteligência católica, isso simplesmente significa que ele estava a ser pago pela Igreja Católica, pela CIA. Hafizullah Ami foi posto no poder em 1979. Agora, sigam com atenção a linha do tempo. Então, em 1979, um pró-católico, um homem da agência de inteligência, foi posto no poder no Afeganistão. Isso assegurou a plantação das papoilas no Afeganistão. Mas, em 1980, houve um outro poder mundial que disse: nós não vamos ter um homem que é pró-América, pró-CIA, mesmo nas nossas portas traseiras. E esse país foi a Rússia. Então a Rússia invadiu o Afeganistão em 1980. Em 1980. Nos próximos 10 anos houve uma guerra. Bem, a União Soviética enviou 100 mil tropas para o Afeganistão para tomar conta do país. Então, a agência de inteligência católica tinha um problema. Eles tinham que assegurar a província de Helmand e a plantação das papoilas. Então eles tiveram que treinar as pessoas no Médio Oriente e qualquer dos americanos que fosse lutar para o Médio Oriente. Eles tinham que levantar grupos de homens para combaterem os russos. Agora, adivinhem qual é que era o nome de um dos grupos que a agência de inteligência católica criou para combater contra os russos. Adivinhem qual é que era o nome? Al-Qaeda. Corretíssimo. Al-Qaeda é um exército de homens que foi criado pela agência de inteligência católica. Isso é o que Al-Qaeda é. Então, quando os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1980, podem checar nos livros de história, mas isso foi o que eles fizeram. Em 1980, eles invadiram o Afeganistão de forma a parar a União Soviética e a sua invasão, e para proteger a plantação das papoilas no Afeganistão, a agência de inteligência católica começou a treinar homens em todo o Médio Oriente que combateriam os russos no Afeganistão.
Um dos grupos que eles criaram, a Agência de Inteligência Católica, eles criaram-os para lutarem contra os soviéticos no Afeganistão, era chamado de Al-Qaeda. Então, a Al-Qaeda, amigos, é um grupo militar que é operado, financiado e controlado pela Agência de Inteligência Católica. E vocês sabem o nome de uma outra pessoa que a Agência de Inteligência Católica treinou no Médio Oriente? O seu nome era Osama Bin Laden. Corretíssimo, Osama Bin Laden. Ele era um operativo da Agência de Inteligência Católica. Isso era o que ele era, amigos. Ele trabalhava para Roma. Ele trabalhava para o Vaticano. Agora, só mais um pensamento, depois seguiremos em frente. Sabem que não foram só homens jovens no Médio Oriente que a Agência de Inteligência Católica treinou para lutarem em guerras no Médio Oriente. Houve muçulmanos que vieram para a América e eles começaram a recrutar americanos. Agora, havia um grupo particular de americanos que foram especialmente recrutados pela Agência de Inteligência Católica. E era um grupo predominantemente de homens jovens que nunca tinham visto as bênçãos de viverem na América, porque eles nunca foram tratados de igual forma com os americanos brancos. E eu estou a falar de homens jovens negros. Homens jovens negros foram grandemente recrutados nos anos 60, 70 e 80. E, amigos, tem havido milhares de negros americanos que foram e lutaram com os seus irmãos no Médio Oriente. Agora, muitos e a maior parte destes homens jovens que foram para a luta, eles abraçaram a religião do Islão. Agora, eu quero que vocês pensem, e aqui está uma pergunta para um jogo esta tarde. Será que vocês conseguem pensar em dois extremamente famosos atletas profissionais nos Estados Unidos nos anos 60 e nos anos 70 que se converteram da religião do Ocidente, mudaram os seus nomes e tornaram-se muçulmanos? Sim, aí o têm. Muito bem. Amigos, Lou Alcindor, que se tornou no Kareem Abdul-Jabbar, e Cassius Clay, que se tornou no Muhammad Ali. Eu quero que pensem durante um minuto. Quanta a influência que vocês pensam que a conversão desses dois extremamente famosos atletas americanos tiveram na comunidade negra, especialmente na comunidade negra, e a conversão de milhares e milhares de homens jovens que então se converteram ao Islão e foram para lutar nas guerras do Médio Oriente. Pensem nisso. O estágio estava montado para um choque entre e as forças da CIA que poderiam ser treinadas no Afeganistão. Um dos grupos treinados chamava-se Al-Qaeda, e um afluente da Al-Qaeda, que mais tarde foi formado pela Agência de Inteligência Católica, chamava-se ISIS. O ISIS, amigos, é um braço da Al-Qaeda, que é um braço da Agência de Inteligência Católica. O ISIS e a Al-Qaeda estão a fazer o trabalho da Igreja Católica hoje, no nosso mundo.
Um dos maiores líderes das forças da CIA no Afeganistão era Osama Bin Laden. O conflito com os soviéticos começou no princípio dos anos 80. Muitos dos muçulmanos eram treinados no Médio Oriente, muitos eram treinados na América porque a necessidade de guerreiros era suprema. E muitos dos americanos negros foram recrutados pela CIA. A CIA tiveram o que eles queriam e a Guerra Santa tinha começado. Durante a próxima década, auxílio amontoado para mais de 3 bilhões de dólares seria derramado no Afeganistão para suportar os guerreiros santos, tornando-se na mais cara operação encoberta da história dos Estados Unidos. Williams, página 169. Página 170. A Operação Ciclone foi criada nesta moldura para criar centenas de organizações terroristas islâmicas através das repúblicas da Ásia Central. Incluído nestes grupos estava a Al-Qaeda, ISIS e muitos outros. Agora, amigos, o Paul Williams traz para fora no seu livro que não é só no Médio Oriente que as células da Al-Qaeda estão a ser treinadas. Que não é só no Médio Oriente que as células do ISIS estão a ser treinadas. Sabem onde é que elas estão a ser treinadas? Mesmo aqui na América. Qual seria a razão, se não para criar terror, para trazer o que o papado quer fazer, estabelecendo uma lei dominical? Esse é o seu propósito, amigos. Isso é o que eles estão a fazer. E eles estão usando a Al-Qaeda e o ISIS hoje como uma frente, como uma fachada, para que o mundo não os vejam a eles, por detrás das cenas. Isso é exatamente o que eles estão a fazer, amigos. De forma a poder suportar a sua guerra santa contra os soviéticos, o papado necessitava de grandes entregas de heroína. A heroína que fluía através do Vale do Helmand, no Afeganistão, no princípio dos anos 80, contaria-se nos 3 milhões de dólares de heroína por hora. Por hora. Pensem só quanto dinheiro é que a Igreja Católica tirou disso. 15% dos 3 milhões por hora. Então, vamos trazer isto para o tempo presente, com que nós nos podemos relacionar. Este tipo aqui tornou-se o líder do Afeganistão em 1995. O seu nome é Mullah Omar. Ele foi o líder no Afeganistão de 1995 até 2001. Agora, notem estas datas, amigos, em sinónimo com a história da América e o 11 de setembro. Ele decidiu em 27 de janeiro do ano 2000, ok? 2000, ele decidiu que iria parar a produção das papoilas do ópio no Afeganistão. O dinheiro para a Agência de Inteligência Católica desapareceria. Ir-se-ia, eles não teriam mais dinheiro para financiar as suas guerras. Isto enviou ondas de choque através do Vaticano, da CIA, dos Estados Unidos e dos cartéis de droga da máfia. Então adivinhem quem é que era o inimigo agora? Bem, era este tipo. E ele teria que ser eliminado. Mas, como é que eles conseguiriam que as pessoas americanas quisessem ir fazer guerra no Afeganistão para salvar os campos das papoilas? Olhem bem para isto, amigos. Olhem bem. Isto é do livro de Williams. Graças a Mullah Omar, este tipo aqui, quando ele parou a produção do ópio, a colheita da heroína caiu de 4.600 toneladas em 1999 para 81 toneladas em 2001. Amigos, quando você está a tentar fazer guerras na América do Sul, na América do Centro, no Médio Oriente, no fim do Oriente, isso vai acabar muito, muito rápido. 81 toneladas de 4.600 toneladas. O que o Vaticano, a CIA, os Estados Unidos e a máfia fariam? O Mullah tinha que ser removido de uma forma forçada e violenta, senão
Então, o que é que estes grupos fariam para formar apoio? Como é que você faz que os americanos digam, sim, nós vamos lutar no Afeganistão? Qual seria a razão? Por que é que haveríamos de ir para o Afeganistão? Então, o que é que seria feito? Pela CIA, os Estados Unidos, o Vaticano e a máfia. Eles teriam que formar um plano. Se nós fazermos isto, nós formaremos o apoio para que os americanos estejam prontos para ir lutar os talibãs no Afeganistão. Então, o que é que eles sonharam? Chama-se isto aqui mesmo. E depois desse acontecimento, os americanos foram e lutaram os talibãs no Afeganistão. Mas essa não era a razão por que eles iam para lá. Quantos de vocês é que se lembram do extremamente famoso atleta profissional que desistiu de um contrato de cerca de 3 milhões de dólares, e isso estava em todos os jornais depois do 11 de setembro? Este homem desistiu na sua carreira profissional no futebol para ir combater no Afeganistão. Mike, qual é que era o seu nome? Você lembra-se? Isso, Pat Tillman. Pat Tillman. Eu estava a falar com um adventista de sétimo dia, um homem muito sincero, que é da Califórnia, esta semana passada. Ele telefonou-me e disse-me, Bill, eu sei que tu devias estar a morder a língua enquanto o Papa estava aqui. E ele disse-me, diz-me os teus pensamentos. Então nós começámos a falar. E eu comecei a partilhar com ele algumas das coisas do livro deste homem, Operation Gladio. E eu estava explicando a ele acerca das plantações de papoilas no Afeganistão. Então ele parou e ficou tudo muito silencioso do outro lado do telefone. E eu pensei, bem, creio que perdi a conexão. Eu disse, ainda estás aí? Eu disse, eu não consigo ouvir a tua voz, Michael, ainda estás aí? Ele disse, sim, mas agora eu compreendo algo. Então eu disse, a sério? Então o que é isso? Ele disse, alguns anos atrás, eu vi um relatório acerca da morte do Pat Tillman e por que é que ele morreu. Então eu disse, Michael, por que é que o Tillman morreu? O que é que tu ouviste? Então ele disse, eu ouvi, ou disseram nesse programa, que o Pat Tillman morreu porque ele começou a falar quando ele chegou ao Afeganistão. Então eu disse, do que é que ele falou? Pat Tillman e o exército americano não foram enviados para o Afeganistão para expulsar os talibãs. Eles foram enviados para ali para guardarem os campos de papoilas, no Vale de Helmand. Quando Pat Tillman viu aquilo, ele ficou muito irritado. Eu estou aqui para proteger estes campos de papoilas. Amigos, o Pat Tillman tinha que ser silenciado. Ele foi abatido por fogo amigável. Ele foi assassinado, amigos. Ele foi assassinado. A Igreja Católica, a Agência de Inteligência Católica, os barões de droga do mundo e a máfia criam uma razão para os militares americanos invadirem o Afeganistão, para que pudessem assegurar a produção das papoilas. O 11 de setembro foi a resposta, independentemente de quantas vidas se perderiam, independentemente de quantos seriam destruídos. Al-Qaeda e o ISIS, uma criação da Agência de Inteligência Católica para combater a propagação do comunismo. Hoje em dia, sendo usado pela Agência de Inteligência Católica para criar terror por todo o mundo. Hoje em dia, a Agência de Inteligência Católica
usa-os para avançar os seus próprios fins, até nos Estados Unidos da América. Vocês sabem, às vezes as pessoas dizem, bem, tu só dizes isso porque és um adventista de sétimo dia. Este tipo era um devoto católico romano. Este tipo não compreende o grande conflito. Mas ele pesquisou e ele sabe o que é que a sua ex-igreja realmente é. E a razão por que eu partilho isto com vocês é porque este homem vem de um padrão desconhecido para ele, que se chama o grande conflito, e ele mostra como é que se tem desenrolado neste mundo dos últimos 70 anos. E ele põe nomes de homens em tudo o que está a acontecer. Então, ótimo livro, respondeu-me a várias questões para mim e ajudou-me a atar algumas pontas soltas. Mas a profecia bíblica continua excepcionalmente eficaz, amigos. O ISIS e a Al-Qaeda são uma fachada, tal como o CFR e os Bilderbergs e todos os outros grupos, maçons, etc. Eles são só frentes para a opressão de Roma. Estou muito agradecido pela palavra de Deus e pelos livros da Ellen White, especialmente O Grande Conflito, que continua a brilhar como uma luz no sítio de trevas.